Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar da segunda carta de Pedro, isso mesmo. E esta segunda carta, né, ela foi escrita um pouquinho antes da morte de Pedro e ela vai ter um tom de último desejo de Pedro, né, como se fosse uma carta já com um testamento, isso mesmo. E ela, por ser trazida ali no final da vida de Pedro, ela vai fazer com que o apóstolo Pedro abra o seu coração, admoestando os irmãos contra os falsos mestres, né? Contra que eles deveriam estar atentos aos perigos de falsas doutrinas, falsos mestres, hereges, né? Que naquele início da vida da igreja primitiva era muito comum. Você vê também Paulo alertando muito, né, as igrejas. Então, Pedro também nessa carta, ele também traz esse alerta, né? E possivelmente o pano de fundo aqui de 2 Pedro não é certo, não é algo determinado, mas deve ser considerado uma epístola, né? Que como foi escrita no final da vida dele, era possivelmente quando Pedro já estava ali restrito em Roma e vai ser endereçada aos irmãos da Ásia Menor, né? E aí ele começa trazendo no seu prefácio uma saudação. Veja só, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco estiveram na fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Lembrando que não mostrei aqui, mas vou disponibilizar lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, o mapa mental do livro de 2 Pedro, onde você tem um panorama, né? Aquilo que eu falo brevemente aqui na abertura do livro, você vai ter isso de forma detalhada no mapa mental, e isso vai ser muito importante para trazer esse panorama do livro e ajudar na sua leitura bíblica. Sem dúvida, você pode fazer um print e deixar isso guardado, vai ser útil para você quando você for, de repente, conversar com alguém sobre algum desse texto, ou até mesmo aqueles que dão aula na escola dominical, né? É um material muito útil nesse ministério de ensino. E aí, eu também já vou pedindo para você deixar aquele like que ajuda muito ao canal, compartilhar este vídeo com outras pessoas e também pedir que você se inscreva. Se você já é inscrito, convide outros para se inscrever aqui no canal, né? Temos dia após dia lido a Bíblia aqui, falado da palavra de Deus, e o objetivo desse canal é, sem dúvida, tornar a Bíblia algo acessível, tornar a Bíblia como um estilo de vida, o priorizando a palavra de Deus, ela é um estilo de vida, aonde a Bíblia faz parte do meu dia a dia, né? Foi dado um conselho a Josué, no capítulo 1 de Josué, não te aparte do livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite. E o segredo é para que tudo que você fizer te irá bem, né? O conselho de Deus ao jovem aí que iria dar início, né, à sua trajetória ministerial, que é a de Josué, como sucessor do grande homem que era Moisés. Então Deus deu a ele esse conselho. Então esse conselho é útil para mim e para você. E esse canal vem aqui ajudar você nesse dia a dia da leitura bíblica, te incentivando. Então, já temos muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, priorizando a palavra de Deus comigo, né? E eu quero que você
me ajude nessa trajetória sendo também um missionário, convidando outros para se inscrever neste canal. E ele começa dizendo aqui, ainda no capítulo 1, versículo 3, né, sobre a prática progressiva das graças cristãs e o resultado disso, né? Ele era muito experiente, como eu falei, já estava próximo, né, do fim da sua vida, então ele tinha muitos testemunhos para nos dar. Visto como que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais tem sido doada das suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões deste mundo. E por isso vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e aí com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estais essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha o que Pedro nos diz, que está próximo à morte dele, e ele sabia disso porque Deus tinha falado com ele. Olha só isso, não é? Que coisa extraordinária. Eu vejo assim que nós não sabemos o dia que nós iremos embora, não sabemos o dia da nossa partida, mas tem gente que tem tanta intimidade com Deus que Deus fala para ele quando estiver perto da sua morte. Ele tem a oportunidade, né, de viver os seus últimos dias, ansiando estar com o Mestre, mas também usufruindo aqui, né, deixando tudo em ordem, amando a sua família, se despedindo dos seus, sem que ninguém perceba, não é? E depois, quantas vezes você já viu isso? E depois que a pessoa vai, você para e pensa, parece que aquele dia fulano já sabia que ele ia, fulano já estava se despedindo. Aqui, o apóstolo Pedro nos dá este exemplo. Olha só o que ele diz aqui. Como efetivamente Jesus Cristo me revelou que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, né? Então ele fala do seu corpo físico aqui como tabernáculo de Deus. Certo que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor já me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer com que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventada, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai glória, honra, para pela glória excelsa que lhe foi enviada, e
aquele no seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, fazei-me bem em atendê-la, como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia em que clareia e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca mais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Capítulo 2, ele vai falar sobre os falsos mestres, o seu caráter, a sua obra, né, e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juiz lavrado a longo tempo não tarda, da sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno e os entregou ao abismo de trevas, revezando-se para juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. E livrou justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque era justo, pelo que havia e pelo que via e ouvia, quando falava entre ele, atormentava sua alma cada dia por causa das obras iníquas dele. Porque o Senhor sabe livrar de provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. E olhe mais, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam nas imundícias das paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, não na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que esses praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, o qual nódoas deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engordando-se almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos, abandonando o caminho reto, o caminho que se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. E assim, um mundo animal de carga, falando por voz humana, refreou o insensatez do profeta. Olha o que ele fala, né? Então, está falando aqui de Números 22, do versículo 4 ao 35. Por tais são estas fontes de água como névoa impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferiram palavras jactaciosas
de vaidade e engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido pelo fica escravo do vencedor. Portanto, depois de terem escapado da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, deixam enredar-se de novo e são vencidos, tornou-se seu estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca que tivesse conhecido os caminhos da justiça do que, após conhecerem, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha o que Pedro fala aqui, né? Que melhor é não ter conhecido do que conhecer a verdade e decidir pelo mal. Considerai eles o que aconteceu, o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Capítulo 3, a vinda do Senhor e o seu significado. É o último capítulo do nosso livro de 2 Pedro, né? Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente lhe fora dita pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor, o Senhor e Salvador, ensinando-os pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Será que não temos visto isso aqui acontecer nos dias de hoje? Pois bem, porque deliberadamente esqueceram que ao longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então ele está falando do quê? Do dilúvio, isso mesmo, relatado em Gênesis capítulo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição do homem ímpio. Todavia, há uma coisa, amados, que não deveis esquecer: para o Senhor um dia é como 1000 anos, isso mesmo, e 1000 anos como um dia. Salmo 94 fala sobre isso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui é um texto, uma promessa que devemos orar. Sabe aquela pessoa, né, que você conhece, ou um membro da sua família que está distante dos caminhos do Senhor e que parece que tem um coração duro, e que você ora pela salvação dele? Ora esta palavra: Senhor, a tua palavra diz. Senhor, que o Senhor não retarda com a tua promessa, porque alguns podem até julgar demorada, mas eu não, Senhor. Eu sei que, pelo contrário, tu és longânimo para conosco, não querendo, Senhor, que nenhum pereça, porque a tua vontade, Senhor, que todos cheguem ao arrependimento. Então eu creio, Senhor, na salvação de fulano. E aí tu diz o nome dele. Olhe esta palavra sobre a vida daqueles que você quer, né, que se achegue a Deus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e dos elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis
ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando apressadamente a vinda do nosso Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habitará a justiça. Por esta razão, pois, amado, esperamos estas coisas. Empenhai-vos por ser desachados por ele em paz. Guarde bem isso, viu? Em paz. Zele pela paz por onde você for. E ele continua dizendo, sem máculas e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria em que lhe foi dada. Falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, os quais há certas coisas difíceis de entender. Então, Pedro está falando da profundidade das cartas de Paulo, né, dos ensinos dele, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso mesmo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, cautelai-vos para que não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos leve todos os dias a crescermos em graça, a sermos aqueles que vamos guardar a paz e semear a paz por onde formos, como os filhos Teus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.